retornando às minhas atividades do pastorado dessa igreja. Com alegria e com grande emoção também, diante dos últimos dias de enfermidade, chegando a ficar hospitalizado, que foi também um tempo de aprendizado. Por isso que escolhi esse texto de Eclesiastes, do capítulo 9, para que a gente faça uma reflexão. Uma reflexão sobre as tribulações e as alegrias da vida. Que muitas vezes temos dificuldades para entender certas coisas que acontecem conosco. Com alegria, estou conhecendo o Gabriel, em relação ao qual oramos tanto tempo por você, Gabriel. Eu só lhe conhecia por ouvir dizer, como disse Jó em relação a Deus. Mas a sua presença entre nós significa o quão precioso você é. Não apenas para a sua família, seus amigos, mas para o reino de Deus, aqui presente na vida de cada um. Amém. Com alegria revejo o Renato, que esteve doente, hospitalizado, passou momentos difíceis. Creio até, Renato, que momentos mais difíceis do que os que eu enfrentei ultimamente. E me parece que tem outro Gabriel aqui. Não tem outro Gabriel ali? Hoje é a noite de Gabriel. Que bom vê-los. Que bom vê-los. Mas quando escolhi esse texto sobre tribulações e alegrias da vida, e ontem eu estava lendo uma informação que tem a ver com aquele Gabriel, da Jocum, que foi um acidente que aconteceu lá no norte do Brasil, quando 3 missionários companheiros desse Gabriel morreram nesse acidente. Um acidente de carro, me parece, e eles foram envolvidos nesse acidente e morreram. E a pergunta é assim: mas eles estavam indo para um treinamento, aperfeiçoamento, para melhor realizar o trabalho com missionários, e morreram. E então a gente fica com algumas dificuldades para entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Quando, na leitura que fizemos, não morrem apenas os que estão fazendo coisas erradas em momentos horrorosos da vida, mas também os que estão a caminho da realização da vontade de Deus, como os missionários. Quando a gente lê o texto de Eclesiastes, o autor, ele declara que contemplou toda a obra de Deus e viu que não podia compreendê-la. E quando ele faz essa declaração, ele inclui aqui as tribulações da vida e as bênçãos do ser humano. Isto é, tribulações que podem ser provações, que podem ser tentações e que podem ser bênçãos de Deus para a vida de cada um de nós. Aí eu me lembro, eu trabalho na faculdade com filosofia, e eu me lembro de René Descartes, que no século XVII ele declara
que, depois de ter viajado tanto, viajou muito pelo mundo. Viajou. Disse que não queria fazer mais curso nenhum, não queria ler mais nada, mas queria descobrir o sentido da vida viajando, conversando com pessoas de todos os lugares, exatamente para que ele pudesse ser esclarecido em relação a esses paradoxos. Vou repetir, em relação a esses paradoxos da vida humana, que está entre tribulações e também entre bênçãos. E ele declara, depois de viajar tudo, de andar tudo, de conversar com todo mundo que foi possível, cheguei à conclusão que as dúvidas continuam. Minhas dúvidas continuam. Não fiquei esclarecido a respeito do que vi, do que ouvi, do que fiz, do que faço e que poderia fazer. Tenho dúvidas, muitas dúvidas. Mas essa dúvida não é só de Descartes no século XVII, não é só do crente comum do século XXI, não é só do crente piedoso nessa época, não é só daquele que fugiu da igreja, é de todos, inclusive do escritor sagrado. E aí, o escritor de Eclesiastes parte do pressuposto de que não há justo, inocente, que não peque, que não seja devedor. Logo, todos nós estamos sujeitos a todas as coisas. Estamos sujeitos às coisas boas ou às coisas ruins? Pois diz ele no verso 1, todas as coisas boas ou ruins estão nas mãos de Deus. E é esse verso que ele diz, tudo está oculto ao ser humano. O ser humano não sabe nada, pensa que sabe. Pensa que a sua experiência é suficiente para ele ser bem sucedido. Pensa que a cultura é suficiente para ele vencer na vida. Pensa que seus conhecimentos na vida profissional são suficientes para ele não perder emprego. Pensa que a sua fé na experiência religiosa também pode ser suficiente para superar os seus obstáculos. Pensa tudo isso. Mas, diz o escritor sagrado, mesmo quando o homem contempla a obra de Deus e a sorte dos demais, ainda assim, não pode compreendê-la. Esse é o aspecto. O segundo aspecto está no verso 2 do texto que lemos. Tudo sucede igualmente a todos. Aí ele diz, tudo sucede aos justos e tudo sucede aos perversos. Daí a dificuldade de entender qual é a vontade de Deus. Tudo sucede ao puro e ao impuro, ao que se sacrifica em sua espiritualidade e ao que nada sacrifica na sua vida espiritual. Tudo sucede ao homem bom e ao pecador. Tudo é capaz de acontecer. Até aqui parece uma situação muito complicada para nós, né? Eu olho para a Marisa, ela diz, eu me dedico tanto, faço tanta oração, vou à igreja. Eu olho para a Cleusa, ela diz, tenho dedicado o meu talento, minha cultura, minha psicologia. Aí eu olho para o Márcio, tenho dedicado a minha arte musical, tenho feito o possível e o impossível. Aí eu olho para o Antônio, tenho dedicado toda a minha esperança, e ainda assim estou sujeito a doenças, a infortúnios, a perdas. Mas vamos para o verso 4. Sabe o que o verso 4 nos diz? Mas para os que estão entre os vivos, sempre há esperança. Amém? Para os que estão entre os vivos, sempre há esperança. Pois é, muitas vezes
É isso mesmo, cara. Passa pelo vale da sombra da morte. A gente enfrenta grandes desafios. A gente é atingido, hein, Renato? Você que esteve no hospital mais de uma vez, a gente é atingido pelo infortúnio, da perda da saúde, da tranquilidade. Mas você está vivo. Estamos vivos. Gabriel da Jocum, estamos vivos. Ainda há esperança para o seu trabalho. Gabriel, você está vivo. Gabriel de cá agora. Ainda há esperança para a sua vida. Amém. Por isso que eu estou aqui cheio de esperança também. Amém. Eu não posso dizer que passei pelo vale da sombra da morte. Seria exagero. Seria teatro. Mas posso dizer que vivi momentos que não gostaria de viver nunca mais. Então, vamos lá no verso 4. Para os vivos a esperança. De resignar-se diante do mal. Isto é, de suportar o mal. De aguentar o mal. E olha que o mal de um é uma dor de dente. O mal do outro é uma dor maior. É uma dor ameaçadora. É uma dor que derruba. É uma dor que leva à depressão. É uma dor que inviabiliza o trabalho. É uma dor que inviabiliza a produtividade. Mas esta é a vida. Outros poderão encontrar esperança de que o mal se transforme em bem. De que algo mal de hoje, amanhã, não exista mais. Ao dormir e ao acordar, o choro da noite não se repita durante o dia. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria da vida vem pela manhã. É preciso acreditar nessa esperança. E aqueles que estão vivos e que têm esperança de que Deus pode reverter todo o mal. Deus pode reverter o mal. Ele pode modificar o mal. E Ele pode transformar o aparente mal em bem. Aí vem alguns conselhos que vale a pena considerar. No verso 7, ele diz: coma com alegria o teu pão e beba gostosamente o teu vinho. Está lá em Eclesiastes. Beba, coma com alegria o teu pão. Aí eu, Renato, não sei se foi essa a sua experiência. Quando eu fui internado agora, já tinha passado a hora do jantar, era 6 horas da tarde, e aí não comi. No outro dia eu estava faminto, muito faminto. E eu esperei ansiosamente que chegasse a hora de comer. Aí quando chegou a hora de comer, Rose, não sei se é Rose, todas as Roses aí. Quando chegou a hora de comer, a moça veio com aquela bandeja e disse: aqui está a sua refeição. Renato, aí eu tive tristeza. E eu disse para aquela moça, eu estava esperando uma feijoada. Eu estava esperando um churrasco bem que fosse de torre de pedra. Eu estava esperando algo melhor. E você me trouxe uma sopinha sem graça, sem gosto. E você me trouxe um café amargo, com um pouquinho de leite e frio. Pois é. Aí eu me lembrei que muitas vezes nós não valorizamos o pão de cada dia de nossa casa. Não valorizamos o ovo frito com feijão e arroz. E às vezes só isso. Não valorizamos a comida que a esposa faz ou que o marido faz. Pode ser ele. O Antônio gosta de cozinhar. Parece que é ele que manda lá na cozinha. Muitas vezes não valorizamos o pão
nosso de cada dia. Fazemos cara feia para uma comida que não é ruim, que não é leite frio e tingido de leite, café frio e tingido de leite, e que não é uma sopa sem graça, sem açúcar e sem sal. Não valorizamos o pão nosso de cada dia que está na nossa mesa. Será que isso está claro? E é por isso, dona Wanda, que o autor de Eclesiastes diz assim: coma com alegria o teu pão, nem que seja um ovo frito, nem que não seja a feijoada que foi feita aqui outro dia, que todo mundo comeu e até agora está com gosto na boca, nem que não seja o churrasco que venha de Torre de Pedra, nem que não sejam guloseimas que, desculpem, que fazem com que os olhos brilhem diante da refeição. Valorize, coma com alegria o teu pão e beba gostosamente o teu vinho. Aí alguém diz: ué, mas o escritor mandou tomar vinho? Sim, depende de como você toma. Até café, quando você toma de maneira errada, faz mal à saúde. Eu já disse aqui que Coca-Cola, quando nós tomamos de maneira errada, faz mal à saúde. E o vinho, quando nós tomamos de maneira errada, também faz mal à saúde. Faz mal à saúde o vinho que embriaga, o vinho que derruba, o vinho que deixa ressaca, o vinho que faz com que você venha a proferir palavras que não deveriam ser proferidas. Sim, esse vinho não, mas a palavra do escritor: beba gostosamente o teu vinho, que alimenta o corpo, que protege o coração, que anima o seu espírito também, porque vinho na Bíblia é sinal da bênção de Deus na casa de todo aquele que crê. Amém? Amém. Aí ele, no verso 8, ele diz: sejam alvas as tuas vestes, vestes alvas diante de si próprio, para não ter de que se envergonhar. Sejam alvas suas vestes. Às vezes a gente faz coisas que ninguém viu, que ninguém sabe. A gente fez e às vezes temos vergonha do que fizemos. Temos vergonha. Vergonha até de confessar coisas erradas que fizemos. E confessar a Deus. Quando Deus está aberto para ouvir a nossa confissão, mas muitas vezes temos vergonha de confessar a Deus, temos vergonha de repetir as palavras, porque nossas vestes estão sujas diante de nós. Ser vestes alvas diante de sua família, vestes alvas diante de sua igreja, para que ninguém tenha o que falar de sua conduta moral e espiritual. Vestes alvas diante da sociedade, para que possa dar um bom testemunho de sua fé, de sua moral, sua conduta diante do mundo. Mas ele diz ainda assim, no verso 8: jamais falte óleo à tua cabeça. Isto é, jamais falte a aprovação de Deus sobre a tua cabeça, para que tudo que você fizer com primícia possa consagrar a sua vida, possa abençoar a sua vida, possa abençoar o seu pão, possa abençoar a sua água, possa abençoar o seu sono, possa abençoar o seu descanso, possa abençoar os seus filhos, possa abençoar o seu trabalho, possa abençoar o óleo de Deus como bênção na vida. Mas no verso 9, o autor diz assim: e goza a vida com a mulher que amas. Nem sempre é assim, né? O homem olha para a mulher que ele diz amar e começa a ver defeitos na mulher. Você fala demais. Você está engordando muito. As pernas estão cheias de varizes.
A barriga está grande. Você precisa melhorar. Você precisa fazer as unhas. Você precisa ir a uma pessoa que cuide seus pés. Você precisa. E tudo que a outra vai, está sem sal a comida, está cheia de açúcar, o feijão, enfim. A palavra do escritor é assim, Antônio. Você está me vendo, Antônio? Está com saudade de você. Goza a vida com a mulher que amas. Porque ela que em determinados momentos da sua vida é que está perto para te socorrer. Ali está a minha esposa, é a menor dessa igreja aqui. Ó. Mas naquela noite em que eu perdi a consciência e não tinha forças para dar um passo, essa mulher pequenininha desse jeito, Deus a abençoou, renovou as suas forças, acreditem se quiser, e ela me carregou para um lugar seguro, porque não tinha pernas para andar. Valoriza a mulher que está do seu lado, Antônio. Valoriza a mulher que está do seu lado, meu irmão Ricardo, Jonatas, quem quer que seja, é a palavra do Senhor. Valorize a sua esposa. E finalmente, lá no verso 10, tudo quanto tiver a fazer, faze conforme as tuas forças diante de Deus. Não faça por obrigação, não se omita diante dos chamados de Deus, não fuja para Tarsis na direção contrária como fez Jonas, não arranque desculpas para Deus, não seja negligente, não faça o que Deus quer de qualquer jeito, faça sem ser utilitário, pragmático, esperando de Deus resultados imediatos. Faça a vontade de Deus com alegria. Cante no coral com alegria. Cante no conjunto com alegria. Sirva na diaconia com alegria. Faça orações com alegria. Participe das atividades da igreja com alegria. E nunca reclamando. Porque vir à igreja é sinal, possibilidade de renovar esperanças. Renovar esperanças. Esperança em relação à sua vida pessoal. Esperança em relação à sua vida familiar. Esperança em relação à sua vida profissional. Vai vender mais casas. Vai produzir mais no seu trabalho, onde quer que você esteja. Porque, a princípio, para quem está com Deus, nem tudo está perdido.